eu vou falar um pouquinho sobre um médico que é um pouco diferente dos médicos que vocês estão acostumados. Faz medicina, faz residência, tudo certinho. E vocês estão acostumados a ver, né? Um médico que trata de criança, um médico que trata de pessoa mais velha, o médico que trata do coração, o cirurgião. E existe uma especialidade que trata de genética. Tá? Então a gente vai ver, e dentro desse grupo, a gente vai ver também, eu vou focar mais nas alterações físicas que a gente trabalha no nosso ambulatório. Tá? Bom, então igual eu falei, a gente tem, né, a parte genética, os cromossomos, o DNA que vocês estão aprendendo na escola, estão vendo alguns grupos aqui. E quando a gente tem algum defeito do DNA, do cromossomo, para quem a gente pede socorro? Daí é o médico geneticista. Tá? Hoje, por exemplo, eu estou tendo ambulatório lá. Eu saí lá do ambulatório para vir ver vocês aqui. Todos os dias da semana a gente tem ambulatório. Quer dizer, não é uma doença, não são doenças assim tão raras. Cada uma em si é rara. Mas quando a gente pensa em grupo de doenças, a gente tem muita doença genética. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz. Então, pra gente já é chato falar cromossomo, DNA, já imaginou a gente que tem que falar para os nossos pacientes, explicar isso, às vezes para uma família, pai e a mãe não sabem ler e escrever, ou a pessoa que está lá, o paciente, né, uma criança, como explicar isso daí, de forma que a pessoa entenda, né, porque isso vai ser muito importante depois, para esse casal querer ter outros filhos ou não, qual é o tratamento, quais são os exames, o resultado de exame, né? Então é muito importante a gente também saber passar essa explicação para eles. Bom, esse daqui é um dos painéis que a gente mostra para os nossos pacientes para explicar um pouquinho disso, né? Então a gente fala, nós somos formados por tijolinhos, né, que são as células, isso vocês já sabem bem, né? Células diferentes no corpo, então na pele, no osso, são células diferentes, no fígado, assim por diante. Agora, as células, elas têm uma coisa importante. Pensa na célula como uma cidade. O núcleo da célula seria a prefeitura dessa cidade, onde está todo o comando para aquela célula ser como ela é, juntando com as outras, formar um tecido, formar a pele, formar o osso, assim por diante. Dentro dessa prefeitura aí da célula, nós temos, aqui depende daí do paciente entender, né? Às vezes a gente fala pendrives, depende da figura que eu quero usar. Mas o mais fácil, né, o mais simples, seria que dentro dessa cidade, nós temos uma biblioteca com vários livros que vai explicar como que essa cidade tem que se comportar. E esses livros são o que a gente chama de cromossomo. Notem que o DNA está dentro do cromossomo. Então, o cromossomo, aqui já é um exame, né, que a gente faz no hospital para ver se a pessoa tem algum problema dos cromossomos. Aqui eu pus, né, como na aula era como somos iguais, né, a gente é igual e como somos diferentes, cromossomos também. Tem cromossomos iguais, tá vendo, de parzinho, e cada um é diferente, cada parzinho dos outros. Notem que, né, que a gente põe número neles, que a gente chama de autossomos. Por que é sempre parzinho? Porque a gente recebe um do pai e um da mãe. Por isso que a gente tem olho do pai, nariz da mãe, a gente não é uma mistura, né, dos dois, porque a gente recebe, então, um cromossomo de um e um cromossomo do outro. Tá? Só que aqui embaixo está diferente. Aqui, por esses dois cromossomos, o X e o Y, eu sei se esse daqui é um cariótipo de uma mulher ou de um homem, de um menino ou uma menina. Por quê? A mulher tem 2 cromossomos X, os dois são iguais. E o menino tem um X e um Y. Os cromossomos sexuais são diferentes. Então, por exame desse, sem ver a pessoa, eu já sei, isso aqui é de uma pessoa do sexo masculino. Tudo bem? Tá. E assim, antigamente, né, o cariótipo que a gente conseguia com uma resolução menor, era mais ou menos assim, os cromossomos. Vocês viram que aqui naquele outro slide que eu mostrei para vocês, eles são mais um palitinho, né? E aqui ele tem, eu tinha um professor que falava, parece uma bailarina, né, dançando assim. Por isso que na maioria, quando o pessoal põe cromossomo, põe essa forma mais antiga, né? Quem vê o X-Men, né? Esse daqui é um cromossomo, né? Que eles põem de símbolo lá no X-Men. Assim que a gente vê na célula. Então, não vejo bonitinho, tudo pareadinho, como tem lá.
né? Tá vendo? É assim que a gente fotografando, né? Você tem a metáfora. Então os cromossomos estão tudo misturado, né? Eu preciso ou recortar uma fotografia e pôr, é super legal, porque parece quebra-cabeça, né? Você tem que montar assim os cromossomos legais, mas hoje em dia a gente já tem lá no hospital, passa a imagem do microscópio para o computador ajuda a gente a montar. E a gente vai lá só ver se o computador montou direitinho ou não. E daí eu tenho os cromossomos, tudo pareadinho, bonitinho. Né? Notem que eles têm umas bandinhas, né? Eu coloco certinho quem é par de quem. Tudo bem? Bom, e dentro do cromossomo, dentro desse livro, está o DNA, tá a parte escrita, que se eu conseguisse ler, eu conseguiria falar, ó, essa pessoa tem olho azul, ou tem olho castanho, tem cabelo encaracolado, tem cabelo liso, altura e tudo mais. Então o DNA está lá dentro desses pacotinhos que são os cromossomos. E o DNA é um sistema bem interessante, porque é um alfabeto só de 4 letras. E com essas 4 letras eu tenho um ser humano inteiro. Eu tenho os outros animais também. Tenho plantas. E olha, só 4 letrinhas, mas as combinações disso daí são tantas que eu posso ter células diferentes, um ser vivo diferente e assim por diante. Então, a combinação é que vai me dar aquela sequência exata daquela pessoa, daquela célula. Mas lembrando também, então, que os animais, esses exames tanto do cromossomo quanto do DNA, eu posso fazer também nos animais, em plantas. Tá? Então, dá para a gente identificar espécies assim, pelo número de cromossomos, pelo tamanho, pelo DNA, a sequência de DNA, eu consigo, vamos supor que eu vejo na cena de um crime, tem uma mancha de sangue lá, eu consigo, pelo DNA, saber, é de ser humano, é de algum animal, e assim por diante. Bom, e com essas, né, esse DNA, essas 4 letrinhas, eu vou formando as palavras, que são os nossos genes. Então a gente tem um monte de gene, né, para formar um monte de coisa que a gente tem no corpo. Então hoje em dia eu já tenho exames que eu consigo analisar um montaréu de genes, tudo ao mesmo tempo. Verificar naquela pessoa, olha, está tudo certinho? Tem alguma alteração? Como que está correndo, né? Então, não só um gene específico, mas vários genes ao mesmo tempo. E quando um desses genes está alterado? Então, estou vendo lá, estou lendo lá, de repente acho um. Opa, esse daqui tem uma alteração. O que está acontecendo nesse gene? Daí a gente chama o... Foi muito rápido isso aqui. Mutação. Então, uma alteração do DNA é sempre ruim? Não. A natureza, ela faz experiências com a gente o tempo inteiro. Cada um de nós aqui deve ter uma mutação diferente do outro, pelo menos. Por quê? Ela está experimentando. Será que se eu mudar esse gene, como que é seu nome? Específico nela. Será que ela vai ser mais resistente a outras doenças, por exemplo? Vamos supor, eu pego 4 aqui com mutações diferentes. Será que se tiver uma gripe muito forte, só aqueles 4 vão sobreviver? Será que se eu modificar um gene em outra pessoa aqui, como que é seu nome? Tá vendo? Mais um. E daí? Será que ele vai ter a cor de cabelo diferente dos outros? Ou será que eu vou ter alguma característica, então, bem mais legal que os outros? Então, o X-Men, vocês vejam, né? O X-Men são todos mutantes. Todos eles têm uma alteração. E cada um é mais forte que o outro, né? Um tem característica de um jeito, um fica invisível, o outro voa, o outro queima os outros, tá certo? Então, a mutação nem sempre é ruim. Quem fez o X-Men, tem um monte de geneticista lá, tá? Que é tudo, depois eu vou mostrar umas doenças para vocês do X-Men, tá? Bom, mas às vezes... a mutação nessa experiência, ela acaba ocasionando uma coisa ruim. Daí seria a doença. Tá? E é aqui que entra, então, o médico geneticista para tratar essas alterações que envolvem também os genes, as mutações. Oi? Quer falar? Isso aí tem isso aí tem alguma relação com aquelas doenças genética, tipo, que dá nos bebês ainda, quando
estão na barriga. É isso mesmo que a gente vai fazer. Nós vamos ver doenças, né, que o médico geneticista tem que atuar, principalmente aqui, que eu vou abordar mais com vocês, quando nasce com algum problema físico, tá? Então, é mais para frente um pouco que você vai ver essas coisas aí. Bom, quem assistiu o Hotel Transilvânia 3? Tá. Então, vocês lembram que durante o filme lá, tentam matar o coitado do Drácula, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas assim... O coitado do Drácula, né, tenta intoxicar ele com alho, né? Porque lembra que o alho afasta vampiro, né, nos filmes outros, né? Daí o que acontece no caso do Drácula? There must have been garlic in the guacamole. Tá em inglês, né? Ele tá reclamando que ele comeu alho, tá com dor de barriga agora. No. It's just that I'm garlic intolerant. Tá vendo? Ele tem intolerância a alho. Ele solta um pum, né? Tadinho. Bom, então... Was that you? Da pergunta tem a capacidade de perguntar se foi ela. Então, quando a gente faz genética, a gente faz assim. Quadradinho, isso é internacional, tá? Quadrado é o homem. O homem sempre é mais quadrado, né? A mulher é mais gordinha, dura isso. Daí é mais uma bolinha, tá bom? Então a gente representa assim. Esse símbolo aqui é o casamento, assim, é duas pessoas que vão ter um filho, né? Então, aqui você tem o Drácula, teve a mulher dele, né, que morreu, e ele teve a Mavis, certo? Então, aqui, ele tem uma doença. Daí, no outro filminho que vou pôr para vocês, é a Mavis, que é filha dele. Então, ele é intolerante a alho. Vamos ver ela. Ainda bem que ele achou bonitinho, né? Tá bom. Então, notem, os dois têm intolerância a alho. Vocês viram essas coisas assim? Quando vai passando, tem algumas doenças genéticas que vão passando de pai para filho. Tem outras que só dão irmão. Então, o geneticista, a gente também, quando tem um caso assim, olha, então, vamos supor que a Mavis quer saber se o Denis tem chance de ser intolerante a alho ou não. O médico geneticista, a gente calcula, fazendo isso aqui que chama heredograma, né? Uma árvore genealógica, a gente calcula, vê a família, eu consigo calcular o risco do Denis ter essa doença ou não. Bom, então, para várias doenças, o casal vem, porque já tem uma doença na família, eles querem saber, será que eu posso ter um filho com esse mesmo problema? Será que eu já tendo um filho pode repetir na família? Né? Então, o médico geneticista trabalha com isso também. Bom, e o que eu falei, né, que eu ia falar mais para vocês, ia concentrar meu foco hoje. Então, a mãe, ela está esperando um bebê e, de repente, tem um problema no bebê. Então, uma das coisas, a própria natureza, às vezes, ela faz o bebê não chegar até o final do seu desenvolvimento, quando a alteração é muito grave, né? A gravidez para e o neném não consegue chegar, né, para o recém-nascido. Então, a gente também trabalha com isso. A gente... por exemplo, casais que têm aborto, a gente examina o resultado do aborto e assim por diante, para ver se tem algum probleminha naquele fetinho, naquele embrião. Agora, e o que nasce com algum probleminha? Daí eu chamo de defeito congênito. Defeito congênito nem sempre é genético. Defeito congênito, ele é uma coisa com que eu nasço com ele, tá? Então, por exemplo, vocês têm visto o negócio da Zika, não tem? Tá certo? O bebê não nasce com microcefalia, alguns bebês? Tá, é um defeito congênito, mas não é genético, é por causa do vírus, né, que vai lá e ataca o bebê, tá certo? Mas o geneticista, ele tem que saber, ele tem que ver o bebê, esses bebês mesmo com Zika, a gente vê, para saber, isso foi genético? Isso foi alguma coisa que a mãe tomou durante a gravidez, algum vírus que ela pegou? Então, a gente trabalha muito com isso. Então, o que eu vou falar agora, não necessariamente é genético. Esses defeitos congênitos são bem importantes. Então, quem gosta de história, vai lá nos maias, nos espartanos. O que acontecia? Lá na Grécia tinha um grupo, né? Vocês já devem conhecer, tem aquele 300 de Esparta, né? Também é o filme. São todos homens muito grandes, fortes, né? Guerreiros, tá? Então, o que acontece? Então, eles não queriam que te nascesse
no seu exército gente que tinha defeito. Então o que fazia? Cada vez que nascia uma criança em Esparta, tinha uma comissão formada pelos homens mais sábios e tudo mais, que verificavam se a criança tinha algum defeito. Se a criança tivesse algum defeito congênito, ela era jogada de um monte, que ela não era para aquela sociedade. Os maias jogavam nos poços cheios d'água. Tá? Então a gente fala, nossa, que gente ruim, né? Mas é tanto tempo atrás. Mas também no nazismo também tinha isso daí. Então pessoas que tinham defeitos genéticos eram eliminadas, né? Pensa que até pouco tempo atrás também em alguns países ainda continua, mas nos próprios Estados Unidos, quem tinha algum defeito, déficit intelectual, em alguns estados, a pessoa não podia ter mais filho, era esterilizada. Tá? Então, mas isso é uma burrice, por quê? Se você tenta que uma pessoa com defeito não tenha mais filhos para não ter mais defeito, não adianta nada. Lembra que eu falei que a natureza está experimentando em todo mundo? Então, mesmo as pessoas aparentemente normais, né, que eles acham que é o máximo de bonito e tudo mais, podem ter filhos com problemas genéticos. Porque todo mundo tem DNA e toda vez que forma um embriãozinho, está se testando a natureza. Tudo bem? Então, doença genética sempre vai ter. Sempre vou ter paciente no meu consultório. Bom, então como que acontece? É aquilo que eu falei para vocês. Geneticamente está tudo normal. A mãe teve uma gravidez super tranquila, tomou todas as vacinas, tudo certinho, o neném nasce normal. Às vezes, já tem um defeito lá no comecinho do bebê, principalmente os defeitos genéticos. Então, tudo lá está escrito, ó, esse nenê vai ter probleminha de coração, ou esse bebê vai ter um probleminha na perninha. E pode ser também, igual eu falei, igual no da Zika, por exemplo. Está tudo normal, a parte genética, tudo certinho, mas de repente, durante a gravidez, entra um fator externo aí que ataca o bebê e nasce o bebê com alguma alteração. Tudo bem? Pode fazer pergunta, tá, gente? Então, vamos lá para os defeitos congênitos. Aqui é um embriãozinho. Vocês conseguem ver aqui a cabeça, aqui o nariz, narizão, né, que o nenê tem. Aqui os olhos, os nossos olhos começam aqui do lado e vão até na frente. Então eles têm que vir aqui na frente para a gente ter a visão que a gente fala estereoscópica, em terceira dimensão. Se ele ficar aqui do lado, a gente não tem visão de terceira dimensão. Tá? Então nota, eu vou fazer um corte aqui, como se eu cortasse o nenê pela boca assim e vou olhar de baixo para cima, no céu da boca do nenê. Então vamos lá. Aqui é o céu da boca, tá vendo o nariz? Agora o nariz está lá para cima. E aqui é o céu da boca. Notem que no nenê ele é aberto no embriãozinho. Daí ele vai fechando, fecha mais um pouco, aqui já está aparecendo, né, com o céu da boca que a gente conhece, até ele fechar por completo. Quando isso daí para no meio do caminho, eu tenho a fenda palatina. Então, muitas pessoas têm esse buraquinho no céu da boca, tá? É muito comum, o centrinho lá de Bauru é um centro de referência para tratamento dessas crianças. Quem está perguntando? Oi. Oi? Aqui? É região palatina, sim. É. Ele é fechado inteiro. E atrás a gente tem, aqui tá, eu pus uma aberta, tá vendo? A gente tem aquela campainha que a gente chama de úvula. Então, na verdade, ele tem que estar fechadinho, bonitinho, e a mucosa fica fechada. Depende, cada pessoa é de um jeito. Por exemplo, isso daqui é uma fenda palatina. É muito comum a gente ver pessoas que tem aquela campainha que o pessoal fala lá no fundo da boca, depois vocês olham na de vocês. A gente tem como uma campainha lá no fundo, né? Que chama úvula. E ela pode ser aberta. Essa é o menor que eu tenho de fenda. Então, essa daí é uma fenda palatina também. Não é grande como aquela, né? Daí vai depender de que época que fechou. Quanto mais precoce
isso daqui ficou aberto, não deu mais para fechar, mais aberto é, tá vendo? Quanto mais no final da gravidez, menos profunda ela é. Até só ser a úvula bífida. Tem, mas daí são outros tipos de fenda. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vocês assistiram o Extraordinário? Então, o Extraordinário é mais para frente. Daí eu te mostro uma fenda. Bom, essa é a fenda palatina. Mas também tem fendas que pode pegar o lábio. Geralmente são regiões do embrião, tá vendo? Que elas são abertas e que elas têm que fechar mais para frente. Quando elas não fecham, você pode ter o lábio leporino, né, ou fenda palatina, fenda labial. Nesses casos também, tem gente que só tem de um lado, tem gente que tem dos dois lados, tem gente que vai até o nariz, tem gente que fica só no lábio, tem gente que pega até a gengiva. Então vai depender de cada um. Tudo bem? Tá. Bom, quando eu puser isso daqui é vocês que tem que achar, tá? O que nós estamos vendo de errado aí? Vamos ver se vocês são bons. Não vale relógio e anel, que esse eu já sei. Vamos lá. Dedo, ó. Primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então não é só dedo. Que dedo que está faltando? O quinto dedo. Só? Esse está mais tortinho? Tá. E o que mais? Aqui está faltando um, ó. E aqui esse está pequeno, né? Esse também está um pouco pequeno, né? Porque é difícil pessoa que esse daqui seja menor. Tem gente que é igual, mas menor é também. Então você tem, olha os nomes, né? Agora os nomes chiques de medicina, né? A genesia, né? A gênese, né? Que está formando. Sempre que eu tenho um A na frente, aqui não teve, né? Então, sem formação do dedo. Aqui, nesse caso, eu tenho hipoplasia. Ele formou, mas não formou do tamanho certo. Ele formou menorzinho do que precisava. Tudo bem? Tá. Bom, e aqui no cartaz do Hotel Transilvânia, o que nós temos de genética aí? Chinelo de 6 dedos, né? Certo? Isso é muito comum, é uma alteração congênita muito comum, tá? Então chama poli, né, de muitos. Dáctilos, lembra da datilografia antiga que o pessoal batia a máquina com os dedos? Então, polidactilia. Nesse aqui é bem perfeita, né, do quinto dedo. Essa daqui é uma família brasileira, e você sabe que o pessoal que tem polidactilia geralmente tem orgulho de ter o dedo a mais, então a gente nem opera, é uma coisa que faz parte da família, né? Tá vendo? Olha aqui, todo mundo tem dedo a mais, ó. Só que esse, que dedo que tá a mais? Só um pouquinho, só me achem que dedo que tá mais. Não, é o primeiro. Tá vendo? Ele tá meio complicado aqui, né? Mas é o primeiro dedo. Parece que é aqui, né? Mas é esse dedo. Daí já é mais complicado de achar, né? Tá? Vai, qual que é a pergunta? Depende. Por exemplo, essa família, eles tocam piano, tocam violão com esses dedos aí. São bem articulados, que a gente fala. Esse também é um bem articulado, tem o osso, as articulações. Agora tem uns que não tem osso, tem uns que não são tão completos, tá? Então vai variar o grau, né, do desenvolvimento daquele dedo extra. Vocês notem que aqui um dedo parece mais dedo normal, né? E o outro parece mais polegar. O que é importante na mão humana é a pinça, é esse movimento aqui. Certo? Então, se o dedo está meio aqui do lado, é o que a gente chama de digitalizado. Ele parece os outros dedos. Ele não serve como um dedão bom, bonito e funcional, né? Então, o principal da mão da gente é esse movimento. Isso que diferencia a gente de outros animais. Outro. O que vocês estão vendo aí? Tirando o esmalte vermelho. Isso. Tem duas coisas aí. Tem 2 dedos colados, né?
E tem um joanete também, né? Estão vendo o joanete? Ficaram tão preocupados com o esmalte da moça que nem viram o joanete aí. Tá. E esse dedo, o segundo e terceiro dedo do pé colado, muita gente tem. E é normal, tá? Você tem? Então, isso é normal, tá? Passa de pai para filho, de mãe para filho. Faz parte de modificação de normalidade. Então, esse aqui, eu não ligo não, tá? Agora, de outros dedos, daí é problema. Daí eu já entro como defeito congênito, tudo bem? Então, notem que às vezes a mesma alteração é uma modificação só normal, varia na população, e às vezes é um defeito, tá? Então, chama sindactilia, os dedos juntos. Então, no embrião, lá no fetinho, lá dentro da barriga da mãe, olha como que é a mão da gente, parece um pé de pato, né? Aqueles que a gente usa, não parece? É tudo grudado um no outro. Daí, o que que acontece? Durante o desenvolvimento, quem está mais aqui na frente, acho que consegue ver que aqui ainda tem uma membraninha, não tem? Vocês estão vendo aqui? Tá? Então, essas membranas entre os dedos, elas vão saindo e os dedos vão se desgrudando. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante a pinça. Então, quando a gente faz cirurgia, às vezes tem a mão inteira grudada. A gente nem desgruda os dedos. Agora, quando o dedão está grudado, a gente tem que tirar ele para possibilitar uma movimentação da mão melhor. Então, mas sim, essa eu considero como alterado. Tudo bem? E agora? Vejam, sindactilia com polidactilia, tá certo? Isso daqui, é bem raro ter tanto dedo assim, tanta coisa, né? Esse daqui a gente chama de pé em espelho, ó. Porque parece que pôs um espelho aqui e você está olhando o pé do outro lado, tá? Tanta coisa assim é mais raro, tá? Esse não é tão comum, não. E agora? Não tem uma mãozinha e aqui a sindactilia. Tudo bem? Bom, esse daqui é uma coisa mais problemática, é uma medicação que se dava para enjoo para as mulheres, daí viram que dava essa alteração no bebê. Então, a mãozinha, o pezinho é muito perto do tronco, parece as mãozinhas de uma foca. Daí o nome de focomelia, tá? Os membros em forma de foca. Aqui no Brasil tem uma associação para trabalhar com essas crianças que têm esse problema. E daí o símbolo lá é o Horácio, né? Que tem os bracinhos pequenos, tá? Esse daqui é por causa da Carol do meu laboratório. Porque assim, eu sei que é infantil para vocês, tá? Mas a Carol falou que se não pusesse a pequena sereia, não podia dar aula hoje. Então pus em homenagem à Carol. Mas tem aquele ser, né? Muitos daqueles seres mitológicos que a gente vê, né? Foram todos baseados em crianças com defeitos congênitos ou defeitos congênitos. Então, a sereia, olha, esse daqui é uma alteração, chama sirenomelia, porque parece uma sereia, tá? Isso daqui pode acontecer quando tem gêmeos, quando a mãe tem diabetes, mas é muito raro ter dessa forma tão grave assim. Mas lembra, né? Lembra uma sereia. Tanto é que eu não tenho genitália dessas crianças. A criança não consegue fazer xixi, cocô e acaba morrendo. Aqui já é uma doença óssea. Chama osteogênese imperfeita, é uma displasia óssea. Já foi descrito até em múmias no Egito, da alteração de dente, e as crianças se quebram com muita facilidade. Daí esse nome de criança de vidro. E daí acaba tendo, tá vendo? Por essas fraturas, as crianças têm várias estaturas, são várias formas, tem formas mais graves, tem formas letais, que a criança nasce e morre, e tem formas que a pessoa sobrevive, só que às vezes nem cai e fratura. Então, quem assistiu, esse filme é bem antigo, chama Corpo Fechado com Bruce Willis. E nesse filme, o Samuel Jackson, que é esse artista aqui, ele tem osteogênese imperfeita. Tá? Só que dificilmente ele ia ficar maior que o Bruce Willis, tá? Normalmente vai ficar mais baixinho. E agora vai estar saindo um filme que chama Glass, no começo do ano, que vai retomar, depois de muitos anos, a história dos dois, junto com quem já assistiu o Split, né, o Fragmentado, vão juntar os dois filmes e fazer a continuação dos dois. Tá? Então, quem puder, assiste lá o Glass. A doença que está é essa do
da criança de vidro. Osteogênese imperfeita é uma doença genética que tem muitos pacientes lá no ambulatório. Outro que dá também baixa estatura. Notem, né, a diferença de tamanho dele para os outros. Esse daqui é aquela baixa estatura mais comum da gente ver na televisão. Ele ganhou até prêmio, né? Então não dá déficit intelectual. O que vocês notam aqui nele? Ele é pequeno como um todo? O que está encurtado? Então, são os membros, né? Notem que o tronco é praticamente numa pessoa normal. Se você olhar o rosto dele, o tronco, praticamente uma pessoa normal. Então, esse é uma baixa estatura desproporcionada, né? E de membros curtos. Notem também que ele tem uma cabeça aparentemente grande, mas é uma cabeça normal para uma pessoa normal. Ele é grande para uma pessoa pequena. E ele tem o olho aqui mais entrado, né? Bom, então essa doença se chama acondroplasia. É outro problema ósseo que a gente tem bastante no ambulatório. Vocês veem todos esses programas na televisão, a grande maioria daquelas pessoas pequenas são com acondroplasia. Aqui é um que saiu no Domingo Show lá. Um menino me mandou, olha, a cabeça aparentemente grande em relação à face, olhinho mais para dentro, né, essa parte do rosto. E tem uma coisa que me ajuda a fazer diagnóstico. O médico geneticista é meio realmente detetive. Pequenas coisinhas para eu fazer o diagnóstico. Olha a mãozinha dessa criança aqui. Quando a gente faz o raio-x, é uma mão em tridente. Tem 3 dentes. Né? Lembra do Dr. Spock. Então, no primeiro ano de vida, você olha a mãozinha da criança, sem você forçar, ela fica com a mãozinha nessa posição. Depois vai sumindo com o tempo. Só alguns mantêm mais tempo. Outras alterações, né? Essas também são bem pequenas, né? Tem gente que fala assim, um brinquinho, né? O neném nasce com um brinquinho, tá? Na orelha, e esse é um furinho na orelha, tá? Isso daqui é muito comum ser de família. Então, mas sempre a gente tem que ver se a criança ouve bem. E a outra coisa é a parte renal. Porque isso daqui, embora seja lá na orelha, lá na cara da pessoa, tem relação com problemas renais. Tá? Bom, os dentinhos, né, da Mavis, né, ela tem os caninos, né, salientes. Agora, a namoradinha do Denis já são todos os dentinhos, né? Tá certo? São os dentes cônicos, né? Muitas crianças nascem com esse tipo de dente. Isso daí pode também ter relacionado com alteração de pele, alteração de cabelo, alteração de unha, mas às vezes é só nos dentes. Ah, isso é muito comum também. A síndrome de Down, né? É fácil assim você reconhecer uma criança com síndrome de Down. Então, às vezes você está na rua, a gente bate o olho e fala com Down. Só que eu não posso me fiar só na carinha. Eu tenho que olhar outras coisas, como as mãozinhas, que tem os dedos mais curtos. Olha, uma coisa do Down, que quando o nenê nasce, é super importante. E ninguém nem percebe, né? Essa distância entre o dedão e o outro dedo. Parece que estava de chinelo de dedo e ficou afastado, né? Mas não, no nenezinho bem pequenininho, às vezes eu já vejo isso daí. E é um sinal importante. A síndrome de Down é uma das que eu mais trabalho, é uma alteração dos cromossomos. Então, em vez de ter só aqueles parzinhos, eu tenho 3 cromossomos 21. Por isso que também é chamado de trissomia do 21. Menino ou menina esse cariótipo, esse exame de cromossomo? Menina, né? Tem 2X em vez do X e Y que eu mostrei para vocês nos outros. Tudo bem? Bom, X-Men, que eu prometi para vocês que ia mostrar só alguns, tá? Depois a gente pode fazer uma aula só de achando as alterações do X-Men em genética. Bom, da ciclopia, que seria um olho único no rosto. Certo? Essa parte da ciclopia já existe na mitologia greco-romana. Já se fala num super gigante que tinha um olho só na testa. Provavelmente, igual eu falei para vocês, baseado em crianças que eles viram, né? E acabam depois passando para aquela parte mais fantasiosa, né, do ser humano. Outro do X-Men. Aqui eu vou mostrar uma doença que tem mais de um personagem. Aqui. A mecha de cabelo, que tem que ser no meio aqui da testa, tá? E esse daqui tem um dos episódios que o menino, ele é um mutante também, e ele tem um olho azul e um olho castanho.
Olha essa doença aqui, tem um nome horroroso, né? O médico que descreveu isso daqui devia ser internado só pelo nome, é Waardenburg. Olha aqui, tem a mecha no cabelo e pode ter olhos assim de cores estranhíssimas, sabe? E pode ter o olho de uma cor e o olho de outra, tá? Quando eu olho uma criança dessa no berçário, nasceu com essa mecha, você fala, é estético, né? Depois pinta o cabelo, bota a lente de outra cor, qualquer coisa assim. Mas não, pode dar uma alteração, uma surdez muito pesada. Então a pessoa, primeira coisa que eu faço nessas crianças, você viu, é tudo externo, né? É procurar coisas internas, que às vezes eu não estou vendo. Tá vendo como o geneticista vai, às vezes com coisinhas externas, achar coisas internas. Outro que eu falei para vocês que é mostrar extraordinário, certo? Que é um problema, né? Isso daqui a gente tem muito, da criança querer se esconder quando tem alterações faciais. Muitas das alterações faciais eu só vou poder corrigir mais tarde, quando parar de crescer a face. Então, só no adolescente ou mais para frente. Então, da importância, né, da gente também incluir essas crianças, né, no nosso dia a dia. É um ser humano. Tá? Então, muito cuidado ficar gozando coisa que não é, né? Então, notem a face. Aqui, essa é o menino, o artista, que foi feito maquiagem para parecer com a doença. E aqui uma criança com a doença. Tá boa a maquiagem? Ficou parecida? Tá. Então, o que vocês acham que eles tiraram dessa daqui para fazer nessa? O nariz eles fizeram mais alto, porque quanto mais alto a gente tem o nariz, menor parece o queixo. Cabeça é mais o cabelo. Eles fizeram um cabelo mais feio do que o outro, que é todo bonitinho, arrumadinho para ir no Oscar, né? Não dá para comparar assim. Mas vejam, olha, o olho, tá vendo que o olho é meio, aqui parece que virou um pouco a pálpebra de baixo, né? É um tipo de fenda facial que ele perguntou, é uma das fendas que a gente tem no rosto, ó. Só que aqui não é no lábio. Então, eles fizeram até tipo uma cicatriz aqui, o queixinho mais para dentro, tá? E o principal, né, a orelha. Aqui só é uma orelha que não se formou, né, direito, que é muito importante nesses casos também. E temos muitas síndromes, isso que é um grande problema, às vezes sem déficit intelectual, criança com inteligência normal, e às vezes eu tenho vários casos que na escola, a própria escola força a criança a sair, o adolescente a sair da escola, porque acha que está assustando os outros. Tá? Eu já tenho muitos pacientes que forçaram, eu vou atrás até de juiz para ir lá, não, tem que integrar essa criança e fazer a gente aprender a aceitar. Não ele, coitado, com inteligência normal, precisando de escola, não ir na escola. E várias dessas alterações, mesmo bem grosseiras, dá para a gente fazer cirurgia plástica hoje em dia. Algumas não, mas algumas, né? Olha a diferença, é a mesma criança pós-cirurgia plástica. Bem? Bom, aqui eu estou pondo para vocês, deixa eu ver se dá tempo. Tá. 3 crianças, cada uma com uma ancestralidade diferente. Nossa, que essa é mais clarinha, esse é mais descendente de orientais, esse é afrodescendente. Eles têm a mesma doença. O que vocês notam em comum? Sem vergonha, fala. O nariz, está vendo que ele é mais antivertido, né? A gente vê a narina mesmo sem, não fica mais muito baixa, né? Mas o que chama a atenção aqui não é o nariz, é essa parte da boca, olha. Os 3, como é comprido, né? Geralmente forma tipo uma calha aqui na gente, né? Nos 3 é muito comprida, ela é apagada, não forma aquele suquinho, né? No meio. Olha o lábio superior como é fininho. E olha os olhos como são afastados nos 3. Tudo bem? Então, a gente em genética trabalha muito assim, comparando pessoas com características, né, parecidas e tendo a parte interna também de malformações, às vezes iguais, de rim, assim por diante. Tá vendo? Então, os 3 têm a mesma doença, tá? Embora sejam bem diferentes se você olhar como indivíduo. E tem gente normal que também tem pequenas coisinhas, né? Se a gente olhar aqui, todo mundo tem alguma coisinha. Veja, é o fenômeno, né? E tem alteração do dentinho, né?
Bom, outra coisa que o geneticista faz é o diagnóstico pré-natal. Eu achar as alterações antes do neném nascer. Então, aqui o ultrassom, hoje em dia, é bem importante. Dá pra gente ver a coluna. Olha os dedinhos, ó. Isso daqui é dentro da barriga da mãe, ó. Dá pra contar os dedinhos. Aqui são 2 bebês. Aqui é a cabeça e a barriga. Aqui é a outra cabeça e outra barriga. Né? São 2 nenês separados, né? Então, eu sei que são gêmeos. E hoje em dia a gente tem ultrassom tridimensional. O pessoal falava, vou fazer a primeira fotografia do bebê, né? Tá? Então eu vejo em 3D o bebê dentro da barriga da mãe. Certo? Então vamos lá. Olha, aqui é dentro da barriga da mãe e depois que o bebê nasceu. Ele tem um queixinho bem pra dentro, né? Olha como que eu já consigo ver já dentro da barriga da mãe. Lembra do lábio leporino, da fenda labial? Ó, dá para ver no bebê lá dentro. Queixinho muito pequeno. Ó, a polidactilia, aquele dos dedinhos. Dá para eu já ver intraútero. Às vezes eu faço o diagnóstico de uma doença já dentro da barriga da mãe. E tem exames também que dá para a gente fazer dos cromossomos, do DNA. No sangue da mãe dá para fazer proteínas e até o DNA do bebê pelo sangue da mãe. A gente pode também pegar um pedacinho da placenta, um pouquinho desse líquido que fica em volta do bebê e examinar. Tá? Então dá para fazer já o diagnóstico das mutações, essas coisas intraútero. E para que fazer esses diagnósticos tão precoces? Porque algumas doenças dá para eu tratar até quando o neném está dentro da barriga da mãe. Alguns dando remédio, outros dá para fazer cirurgia. Você abre um pedacinho do útero e consegue fazer a cirurgia do bebê dentro do útero da mãe. E tem outros que a gente faz nascer mais cedo para poder tratar quando nascer. Tá? Já imaginou? Lembra aquele bebê de vidro? A gente adora parto normal, é o melhor parto que tem. Mas naquele lá, se eu fizer um parto normal de um bebê que se fragmenta muito fácil, o que acontece? O neném nasce todo quebrado. Então, naquele caso, se eu faço diagnóstico intraútero, tem que ser cesárea, para ter o menos possível de trauma para o bebê. E agora a gente também consegue fazer um exame antes do bebê ir para a barriga da mãe. Eu faço um exame assim, eu peço, só que nesse caso eu não posso, a mãe tá com o bebê lá dentro, tirar o bebê e depois voltar lá dentro. Então vou fazer eu o bebê de proveta. A gente faz o que a gente chama bebê in vitro, no vidro, numa... Olha aqui, esse daqui é lá no meu laboratório, quem está passando por lá pode ver. A gente faz para boi, tá? Mas dá para fazer para humano, lá no HC a gente faz para humano. Então o que acontece? Você faz, aqui tem microscópio, aqui você vai tendo o equipamento em volta, e eu consigo pôr na plaquinha os espermatozoides, o ócito, né? Para ter a fecundação na placa. Então o bebê está sendo concebido fora do corpo da mãe e do pai. E daí eu consigo tirar uma célula do bebê e fazer aquele exame da parte dos cromossomos, do DNA do bebê, e eu só coloco dentro na barriga da mãe os que não tiveram o problema que eu estou procurando. Vamos supor que é uma família que já teve um caso de uma doença grave e não quer que o novo bebê tenha a mesma coisa. Eu posso então ir lá examinar o bebê antes de colocar na barriga da mãe. Então, note, aqui é um bebê humano, tá? É uma pipeta que segura o bebê e com a outra pipeta eu vou tirar só uma célula. Tá vendo? Na outra pipeta só tem uma célula aqui dentro. O resto do bebê tá lá bonitinho e ele vai poder viver depois normal. Não vai ficar faltando um braço, uma perna ou ter deficiência. O resto do bebê aqui é suficiente para dar um bebê normal depois. E daí dá para você, retirando, fazer várias análises. Aquela dos cromossomos que eu mostrei para vocês, né? Aquilo eu tenho que fazer cultura de células, tem que demorar mais de uma semana. Só que aqui, geralmente, eu faço esse exame. Eu coleto, faço o bebê em um dia e já vou colocar na barriga da mãe no outro. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer outras técnicas para ver os cromossomos. Essa técnica aqui, olha... Isso é como eu vejo no microscópio, todos os cromossomos misturados. E o computador consegue jogar para uma imagem espectral, uma imagem de computador, e olha, agora eu sei cada cromossomo, quantos tem. Vamos supor, se tiver trissomia do 21, que dá um Down, ele vai aparecer que tem 3,21 no lugar de 2, tá certo? E assim por diante nos diagnósticos. Bom, só para terminar, eu
queria mostrar para vocês, existe essa revista Genética na Escola, é uma revista da Sociedade Brasileira de Genética, que ela é voltada para o ensino básico e médio, tanto dos professores, vocês podem mostrar para os seus professores, quanto para vocês também fazer pesquisa, né? Ela é online, você pode fazer o PDF ou ler a revista, sabe aquelas que vai virando? É que eu esqueci de pôr essa daqui na rede, mas olha, é só você vai virando as páginas. E dentro dessa revista, além dos artigos, falando de uma forma bem simples, né, didática, ele tem vários jogos para aprender genética com joguinhos, né? Inclusive baralhinhos, tá? Para vocês brincarem, um montaréu de coisa bem legal mesmo, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa revista, né? Que tem muita coisa e assim as imagens são muito bonitas, é uma diagramação muito legal. Esse daqui é lá no hospital, nosso serviço, né? Esses daqui são os médicos contratados do HC, são fixos, eles só trabalham com genética médica, só nisso. E os residentes, é a residência mais antiga do Brasil, foi a primeira a ter genética médica no Brasil, foi aqui em Ribeirão Preto, né? A parte de residência. Então a gente tem 6 residentes pelo menos, 2 em cada ano, são 3 anos, é lá no HC. E aqui é o grupo do laboratório, né? Que tinha uns representantes ali atrás, depois vocês podem conversar com eles, o pessoal também da minha equipe. Na minha equipe a gente tem dentista, tem dermatologista, tem enfermagem, tem psicólogo, a gente tem uma equipe grande. E esses 2 aqui são os meus assessores para essa aula aqui, que é o pessoal lá de casa, né? A Anitta que tem 13 e o Bruno que tem 15. Tá mais ou menos na faixa etária de vocês, eles que me ajudaram um pouco. Eu falava assim, será que isso é muito infantil? Será que isso aqui não vou ficar tudo assim por causa daquelas crianças com formação e tudo mais? Essa não, pode mandar, tia, vamos lá. Agora vamos ver. Bom, obrigada então.